Bom, então avisando a todos que essa aula está sendo gravada, tá? Estou compartilhando aqui minha tela. Espero que já esteja compartilhada. Muito bem. A primeira questão que eu quero falar com vocês é o último slide, né? Que corresponde ao último capítulo do livro, a respeito dessas flechinhas aqui, o que elas significam, né? Então, vamos começar falando da IS, depois a gente da LM, depois eu vou para a IS. Então, aqui, ó, suponho aqui então que você esteja no gráfico aqui da LM, tá? Eu não consigo, felizmente, fazer esse negócio muito reto. Vou melhorar meu espaço aqui. Bom, esse recurso aqui. Então, aqui a taxa de juros, é a renda, né, o produto, e aqui então é minha curva LM. Tá? O que significa essa curva LM aqui, tá, gente? Essa LM, ela capta, né, de acordo com o que a gente falou ontem, todos os pontos de equilíbrio no mercado monetário. Ou seja, quando você tem oferta de moeda igual a demanda por moeda, tá? Então, qualquer ponto em cima da LM corresponde ao equilíbrio do mercado monetário, né? Oferta da moeda aí em equilíbrio com a demanda por moeda, tá? Aí a primeira questão aqui é o seguinte: o que corresponde a esses pontos à direita aqui da LM, né? À direita ou abaixo aqui da LM. Então, o mercado monetário sempre vai se ajustar pelo lado da taxa de juros. Então, supondo que eu esteja num ponto aqui assim, né? Da renda, e vamos supor que eu não esteja em cima da LM, vamos supor que eu esteja por aqui, tá? Esse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto, o que eu tenho, né? Eu tenho que, para acontecer um equilíbrio do mercado monetário, a taxa de juros, ela tem que subir, né? Até se encontrar aqui na LM, tá? Então, o ajuste da LM não se dá por meio da renda, ele vai se dar por meio da taxa de juros. Bom, se eu estou com uma taxa de juros abaixo daquela que vai equilibrar o mercado de moeda, né? Então, significa que eu estou com um excesso de demanda por moeda. Bom, então qualquer ponto aqui à direita, abaixo da LM, né? Ele vai sempre indicar uma relação de excesso relativo da demanda por moeda, tá bom? Esses pontos aqui todos, então, vão indicar o excesso relativo da demanda por moeda. E o que vai acontecer, então, é que a tendência é a taxa de juros subir. E se você tiver o lado esquerdo acima da LM, aí em algum ponto aqui, né, da renda, vou chamar isso aqui de Y0, isso aqui de Y1, né, algum ponto aqui relativo a essa renda aqui, né, e aí a relação aqui, ela vai ser o contrário, né, aqui eu estou com excesso relativo de oferta de demanda. Estou com excesso relativo de oferta de moeda, né? Então, se eu tenho excesso relativo em termos de demanda por moeda, a taxa de juros ela tende a cair, tá bom? Então, qualquer ponto à esquerda aqui vai representar isso. No caso da LM, nós vamos ter o resultado, um outro tipo de resultado, né? No caso da IS, o ajuste ele vai se dar pela renda, né? Ao contrário da LM. Então, se eu estou em algum ponto aqui à direita e acima, né? Vamos supor que eu esteja tendo uma taxa de juros qualquer aqui, ó. É isso. Tá na cozinha? Onde tu tá? Apaga a luz da cozinha. Tá? Suponha então que eu esteja aqui em pontos relativos, né, dessa taxa de juros aqui, à direita aqui da IS, tá? Tá? Então, no caso da IS, o ajuste ele não acontece pela taxa de juros, ele acontece pela renda. Então, dado que eu estou numa determinada taxa de juros, né? Uma determinada taxa de juros, eu tenho concentrado aqui pontos à direita aqui da minha curva IS, qualquer, né? O ajuste sempre vai se dar pela redução da renda,
pela redução da renda. Então, o que significa isso, né? Se dado uma taxa de juros, a minha renda ela tende a diminuir, significa que a poupança mais os tributos, eu estou com um excesso relativo de poupança em relação ao investimento mais os gastos públicos, tá? E esse excesso relativo aqui, né? Ele vai se configurar numa queda, né, do investimento público, né, que vai deslocar então a renda aqui para a esquerda. Se eu tiver em pontos, né, à esquerda aqui da IS, aí o resultado vai ser o contrário, tá? Então, dado uma taxa de juros qualquer, né, se eu estou fora, aí desculpa, né, gente, lembrar que a IS é o equilíbrio entre investimento e poupança, ou, melhor dizendo, né, de investimento mais gasto público, igual a tributos mais poupança. Né? Investimento mais gasto público é o ponto de equilíbrio entre tributo mais poupança. Então, o IS representa aqui esse equilíbrio. Então, deslocamentos, né, se eu estou fora, se eu estou à esquerda, né, se eu estou aumentando relativamente a minha renda, então vai acontecer o contrário. Significa que, em termos relativos, eu estou aumentando, né, eu estou com uma redução em termos eu estou com um crescimento em termos de investimento e gasto público, tá bom? Então, juntando esses dois gráficos aqui, é que você tem esse gráfico aqui, tá? Então, juntando esses dois gráficos aqui, é que você tem aquele gráfico ali de flechinhas aqui, tá bom? Então, vou fazer o meu aqui, que é exatamente igual àquele ali. E minha LM aqui, minha IS aqui, juros, renda, IS, LM. Né? Então, o que acontece quando eu estou abaixo da LM? Né? Quando eu estou abaixo da LM, a tendência é o meu juros aumentar. Tá? Pontos abaixo da LM, os juros aumentam. Pontos acima da LM, os juros ele diminui. Pontos à direita da IS, né, a minha renda ela tende a diminuir. Pontos à esquerda da minha IS, a minha renda ela tende a aumentar. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Toda vez que acontece algum choque que desloca alguma dessas curvas aqui, né, eu tendo a sempre a caminhar aqui para esse nível de equilíbrio E. Então, por exemplo, se eu estou no ponto F aqui, ó, igual está no exemplo do livro, horrível, né? Um pouco melhor. Se eu estou nesse ponto F, né, o que vai acontecer? Nesse ponto F aqui, que eu estou em cima da LM, ou seja, eu estou em equilíbrio em termos do mercado monetário, né? Mas nesse ponto F aqui, eu estou com excesso relativo de poupança em relação à taxa de juros de equilíbrio, né? Eu estou com poupança a mais. Então, a tendência é eu reduzir aqui, né, a minha taxa de investimento até alcançar esse ponto de equilíbrio E aqui. É o que está sendo representado aqui, tá? Esse ponto F, a tendência é eu reduzir aqui. Tá bom? Então, tá mais ou menos parecido, né? Depois você compara, para o vídeo aí, dá uma olhada, mas são esses pontos de excesso aqui que fazem, né, eu tender um ponto de equilíbrio. Tá bom? Então, essa explicação aqui. Deixa eu ver se falou alguma coisa. Tudo bem, Samuel, tranquilo. Alguma dúvida, pessoal?
Alguém quer abrir o microfone aí para falar? Tá tranquilo até aí? Ou tem alguma coisa? Beleza, então. Vou continuando, tá? Na hora que alguém tiver alguma dúvida aí, quiser parar, só pode ligar o microfone, falar e tal. Tranquilo. Bom, vou explorar então um pouco melhor agora as questões matemáticas que nós temos aqui no nosso modelo, tá? A primeira questão matemática que nós temos é a respeito, então, da curva LM, como é que ela é formada, né? Conforme nós falamos para vocês, eu falei para vocês, a curva LM nada mais é do que o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. A oferta, ela é determinada exogenamente, né? Ela é determinada, qual que é a expressão mesmo que a gente utiliza, de forma autônoma, né? Pelo Banco Central ou pelo governo. E a curva de demanda, ela tem esses parâmetros aqui que nós já falamos sobre ele. O C1, ele capta a demanda por transações, o C0 por precaução, né? Que não é muito relevante. E o C2, ele capta a demanda para fins de especulação, né? Então, a ideia é que quando a taxa de juros está muito alta, eu tendo a especular menos e deixar o meu dinheiro paradinho em comprar títulos, né? Deixar meu dinheiro parado na compra de títulos, recebendo alguma coisa aqui do governo. E, por sua vez, quando o juros está baixo, eu tendo a demandar mais moeda, especulando que esse juros, em algum momento, ele vai aumentar. Tá bom? Muito bem. Na curva LM, conforme nós já conversamos, né, a relação entre demanda por moeda e oferta que vai gerar aqui a LM. Não só isso, como ela também vai gerar a elasticidade dessas curvas, né? Então, vou analisar graficamente o que significa elasticidade, né, em termos aqui do modelo ISLM. Então, quando nós estamos falando de elasticidade, né, nós estamos aqui preocupados, nós estamos aqui interessados em verificar o que determina quando uma coisa responde à outra, né? Ou seja, no nosso caso aqui especificamente é a relação entre juros e renda, tá bom? Então, aqui, ó, a gente já sabe já que a demanda por moeda, ela vai determinar aqui a elasticidade, mas esse tipo de curva aqui, né, é uma curva inelástica, né? O que significa isso, né? O que é uma curva inelástica? Significa que é uma curva mais em pé, né? Então, suponha que uma curva de 45 graus, tá? Que é uma curva 1 para 1, né? Para cada um momento de x, eu tenho um momento de y, só para facilitar com o nosso entendimento, né? Suponha y e x aqui, vamos voltar para a matemática 1, né? Então, numa curva de 45 graus, né? Aqui eu tenho um ângulo de 1 para 1, né? Então, para cada um momento de x, eu tenho um momento de y. O que é uma curva relativamente inelástica, né? Então, para facilitar, lembra que quanto mais em pé, mais próximo do I, né? Então, o I aqui, ó, vai te lembrar de inelástico. Tá? Uma setinha aí, ó. Inelástico, tá? Quanto mais em pezinho, vai parecer com I, vai te lembrar inelástico, para você não confundir. Então, o que é uma curva inelástica? É aquela em que uma pequena variação do X, você vai responder consideravelmente em termos de Y, né? Então, eu tive aqui uma pequena variação do X, ó, uma variação do X aqui, e o Y respondeu para danar, né? Então, isso daqui é uma curva de características inelástica, né? Então, uma curva inelástica é quando o X varia pouco, o meu Y aqui vai variar muito. Tá? Então, isso aqui é uma curva inelástica. E o que é uma curva elástica, tá? Uma curva elástica. Bom, então, inelástica, guarda, né? O cara que está aqui no eixo X, que no meu caso vai ser o Y, né? Quando ele varia pouco, o cara que está aqui no meu eixo vertical, que no meu caso aqui, eu estou chamando de Y, mas vai ser o R, né? Ele vai responder muito. Então, essa curva LM, aqui com essa cara, é uma curva inelástica. O que significa isso, né?
pequenas variações de y fazem o R responder pra caramba, né? O que é uma curva elástica? Uma curva elástica vai ser o contrário, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma curva elástica. Deixa eu melhorar ela um pouco. Esticá-la mais. Assim, bem elástica, para ficar bem claro. Aí ela vai ter o resultado contrário, né? Para pequenas variações do x, para grandes variações do x, perdão, né? Para grandes variações do x, eu tenho pequenas variações do y. Eu variei o x para caramba e o y variou um pouquinho. Que vai ser o caso desse tipo de curva aqui, ó. Tá? Isso aqui vai ser uma curva elástica, ó. O y está variando bastante, o r está variando pouco. Então, essa coisa de inelástico e elástico, sempre vale a pena você fazer o seu gráfico. Tá? Sempre fazer o gráfico. Bom, o que vai caracterizar aqui, né? Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico com a curva inelástica, né, sempre vai ser bem caracterizado com aqui um y, vou fazer de preto aqui para poder diferenciar. Um y igual a um alfa vezes x, em que esse alfa aqui, ele vai ser, né, maior do que 1. Claro, né? Porque pequenas variações vai dar grandes variações em y. Então tem que ser um cara sempre maior do que 1 para ser inelástico. Tá bom? Então, tipo 2, né? Então, para uma variação de 1 aqui no x, né? Se eu variar o x em 1, o meu y vai ter variado em 2. Se for 5, né? Para uma variação de 1, meu y varia em 5. E para esse tipo de gráfico aqui, ó, eu tenho o contrário, né? Y, vamos supor que um beta x, em que esse beta ele vai ser menor do que 1. E aí tem que ser o resultado contrário, né? Vamos supor que for 0,5, para a variação de 1, o meu y vai variar em 0,5. Se for 0,1, para a variação de 1, meu y vai variar apenas 0,1. Tá bom, gente? Então, para facilitar aqui o elástico, ó, lembra que quanto mais deitado, né? Bota um tracinho aqui, ó, vai ficar um cara de elástico. Olha que macete bom. Tá? É um macete aí que a gente cria para estudar para a prova da ANPEC, né? Para não se enrolar na hora da prova da ANPEC. Então, quanto mais deitado, elástico. Quanto mais em pé, inelástico, tá? Guarda esse macetoso aqui, ó. Vocês nunca mais vão esquecer o que é elástico e inelástico nessa história. Isso aqui vale para micro, para macro, vale para um monte de coisa, tá bom? Em termos matemáticos, o que vai fazer este cara aqui ser elástico ou inelástico, né? Em termos matemáticos, necessariamente você tem que escrever isso daqui sob uma forma matemática, né? Você tem que, por exemplo, o ideal aqui, né? O ideal não, o que sempre vai acontecer é você vai reescrever esta equação aqui em termos do R, tá? Porque o R que está no eixo Y aqui, né? Está na nossa ordenada, né? Ordenada é abscissa. E você vai escrever isso aqui como em função do R, tá? Se você quiser, tá? Porque você também pode calcular a elasticidade utilizando diferenciação implícita, tá? Tanto faz, mas você pode, para LM é bem fácil, tá? Você escreve tudo em termos de R. Então, como é que você vai fazer isso? Sempre quem vai determinar a cara da função vai ser, quem vai determinar a quantidade de moeda é a oferta, né? Definida autonomamente. Isso aqui igual a CO mais C1Y menos C2R. Eu posso colocar o R para o lado de cá, né? Coloco o R para o lado de cá com C2. Então, vou ficar aqui com C2 vezes R, né? CO mais C1Y, vou passar a oferta para o lado de cá, e passo o C2 dividindo. Então, vou ficar aqui com CO dividido por C2, mais C1 dividido por C2, e menos oferta de moeda dividido por C2. Tá bom? Eu esqueci aqui uma coisa, né?
C1 dividido por C2Y menos oferta de moeda dividido por C2, tá? Tá aqui a cara. Aí daqui você consegue facilmente extrair qual que é a inclinação da sua curva LM por meio de uma derivada simples. Então você vai derivar R em relação a Y e vai encontrar C1, C2, tá bom? Tá aqui a inclinação da curva LM. Conforme eu expliquei para vocês, né, o que vai determinar uma curva mais elástica ou menos elástica, né? Se ela for inelástica, ó, o que vai acontecer? O alfa ele tem que ser grande, né? Aqui a inclinação tem que ser grande, tem que ser maior do que 1. Então, para uma curva ser inelástica, o que você tem? Ó, C1 tem que ser maior do que C2, né? Então, como a inclinação aqui, ó, como a inclinação dr dy é C1 dividido por C2, né? Para uma curva ser inelástica, necessariamente o C1 tem que ser maior do que o C2. Ou seja, em curvas inelásticas, a renda ela vai responder, se eu não fiz nada errado aqui, né? Acho que não. A renda ela vai ter que responder de forma muito mais agressiva, né, do que a taxa de juros, né? A renda ela responde o coeficiente da renda responde de uma forma mais proporcionalmente maior do que a taxa de juros, né? Para poder dar esse resultado aqui. E aqui na forma elástica vai ser o contrário, né? Aqui o C2 tem que ser maior do que o C1. C2 tem que ser maior do que o C1. Tá? Tudo bem? Alguma questão? Tranquilo até aí, pessoal? Se não estou fazendo nada de errado, é isso aqui mesmo. Vamos dar uma analisada aqui em outras possibilidades, né? Então, se você quiser, também dá, foi o que eu falei, dá para você extrair relações aqui de inclinação sem você necessariamente ter que resolver, né? Por causa da curva IS, às vezes isso é uma mão na roda. Então, vou reescrever aqui, ó. Vou reescrever aqui, oferta é igual a CO mais C1Y menos... Oferta é igual a CO mais C1Y menos... menos C2R, tá? Menos, mais. Isso aqui é uma forma, tá? Então, você pode fazer o quê? Se você quer saber, por exemplo, qual que é o efeito da relação entre taxa de juros e Y, você pode derivar implicitamente para taxa de juros e o Y. Então, por exemplo, aqui, ó, então eu quero variar em termos de, eu quero ver a relação, né, entre juros e renda, né? Então, a derivada em relação à oferta vai ser zero, a derivada aqui da constante é zero, né? C1, derivada do Y, menos C2, derivada do R, né? Eu simplesmente agora passo o dr para cá, o dy dividindo. Então, dr dy, né? É igual, o cara do dr que é o C2, né? Então, eu vou ter C1 dividido por C2, que é exatamente o mesmo resultado
C1 dividido por 2 que eu tinha chegado aqui, né? Isso daqui vale a pena, tá? Por quê? Por exemplo, você vai ter que fazer alguns exercícios. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que o cara ele te dê uma equação que ele vai lá e fala o seguinte: suponha que a demanda por moeda MD é igual a 50 mais 0,2y menos 10R, né? Dividindo C1 por C2, você já sabe que essa curva aqui ela vai ser uma curva bem elástica, né? O C1 ele está bem menor do que o C2, certo? Se eu não estou falando besteira, né? Então, quando o C2 é maior do que o C1, que é o meu caso aqui, a curva LM ela vai ser bem elástica. E aí vamos supor o seguinte, vamos supor que eu vire para você e fale o seguinte, qual que vai ser o efeito sobre a renda? Na verdade, os exercícios do livro, da ANPEC, eles não falam renda, não, eles falam quantas unidades vai aumentar se eu aumentar a oferta de moeda num determinado valor, né? Então, a gente sabe aqui que a curva LM é sempre igualando a oferta pela demanda. E aí vamos supor que o cara fala assim, eu quero saber quantas unidades. Toda vez que falar, então, unidades, você já tem que saber que ele está falando de Y, tá? Isso aqui serve para ANPEC, serve para concurso, serve para qualquer coisa. Exercício do livro, tá? Serve para qualquer coisa. Então, se eu quero saber quantas unidades, ele está falando o seguinte, eu vou variar a oferta em 10 e eu estou querendo saber qual que vai ser a resposta em termos de unidades, ou seja, ele está falando do Y, tá? Então, qual que é a melhor forma de você fazer isso, né? Então, você deriva implicitamente em termos da moeda, a derivada implícita, né, da oferta, que eu já coloquei aqui, porque sempre os exercícios são em termos de variação, derivada desse cara é zero, então 0,2, a variação em termos de unidades, né, do produto que eu estou procurando, e a variação da taxa de juros vai ser zero, né? E aí, então, o que é que você tem, né? Como a variação, ele está falando aqui, né, que vai ser de 10, então o que é que você tem aqui, ó? 10 dividido por 0,2 é igual a variação em termos de unidades aqui, né? Variação do produto. Então, 10 dividido por 0,2, né? A variação do produto vai ser 50, tá? Então, variou 50 unidades. Se ele quiser da taxa de juros, ele vai falar, né? A quanto que a taxa de juros vai variar se eu aumentar a oferta de moeda em 10. Aí você vai seguir a mesmíssima lógica, né? O que você vai fazer, ó? Derivada da oferta de moeda é igual. Derivada do 50 é zero, agora eu quero os juros, então a derivada do y aqui vai ser zero, então eu vou ter aqui menos 10, variação do R, tá? Ele falou que a variação da oferta de moeda vai ser de 10, né? Então eu tenho 10 menos 10 YR, né? Então YR vai ser igual a menos 1, não é isso? 10 dividido por, se eu não errei conta aqui, né? 10 dividido por 10 menos 1. Então, a taxa de juros, ela vai variar em menos 1. Ela vai diminuir em 1. Tá bom, pessoal? Então, aqui são dois exemplos. De novo, tá? Se ele falar só unidades, ele está se referindo sempre ao Y, tá? Ao produto. Para juros, ele vai falar a palavra juros. Tudo quanto é exercício de ANPEC e tal, de concurso, tem essa pegada aqui, ó. Tá? Sempre em termos de variação. Muito bem. No caso clássico, não existe demanda especulativa por moeda, tá? Se não existe demanda especulativa por moeda, então os juros ele não exerce nenhum efeito sobre a demanda por moeda. Então, esse cara aqui não existe, tá? Então, se esse cara aqui não existe, os juros não existem. Então, se esse cara aqui não existe, então,
toda a curva LM, né, a LM vai ser uma vertical. Ela é totalmente determinada apenas pela renda, pelo motivo transação. Então, zero esse cara aqui, ó, isola em relação a Y, você vai ter essa expressão aqui, né? Que a oferta de moeda vai ser, perdão, que a renda vai ser igual a oferta de moeda menos esse C0 aqui que ele está considerando, dividido pelo C1, tá bom? Então, esse aqui é o caso, a LM no caso clássico, ela sempre vai ser uma vertical, tá bom? Naturalmente, se você não tivesse o efeito transação, né? Você teria, então, aqui a oferta de moeda totalmente determinada apenas pela taxa de juros. Seria um caso horizontal que não está na literatura, né, desse jeito, mas está na literatura deste jeito aqui, ó, tá? Que é o caso, que é a parte da preferência pela liquidez, né? A preferência pela liquidez é aquilo que a gente já estudou, né? Quando eu estou com uma taxa de juros muito baixinha, então, a tendência da LM, ela é ser bem vertical. Então, nesse caso aqui, a minha reta não é linear, igual eu estou fazendo em termos de exercícios, né? Ela é uma reta não linear. Então, nessa reta não linear aqui, né, que normalmente, em termos de exercício matemático, nunca aparece, tá? Essa faixa aqui, em que a LM, ela é bem horizontal, eu estou numa faixa em que eu tenho pouco efeito, eu não tenho efeito, praticamente eu não tenho efeito transação, tá? O efeito transação aqui é muito baixo. Então, é esse caso aqui, o efeito transação, ele é muito baixo, tá? O C2, ele vai ser muito maior do que o C1, que é esse caso aqui, ó, onde que a curva é mais elástica, tá? O C2, que é o efeito especulativo, ele vai ser muito maior do que o efeito de demanda por transação. Então, nesta parte aqui, ó, está imperando a questão da preferência pela liquidez. Eu estou com juros muito baixos, eu tenho expectativa que ele vai ter alguma variação, vai ter algum aumento, perdão, tá? E nesse lado aqui, ó, em que a LM ela já está mais inelástica, né? Aqui é o contrário, né? Quando eu estou com uma taxa de juros muito alta, né? Então, eu não espero que a taxa de juros vá continuar aumentando tanto, porque ela já está num valor muito alto, então a tendência é que o efeito transação e o efeito dos juros, eles serem relativamente próximos, né? Talvez mais inelástico ou linear, mas o fato é que esse efeito aqui de preferência pela liquidez, ele tende a desaparecer, tá bom? E aí, lembrando, né, que a demanda por moeda é que gera LM, então esse efeito aqui bem horizontal da LM, ele é resultado de um efeito bem horizontal também da demanda por moeda, tá? Que é o caso aqui da demanda especulativa por moeda, no caso da preferência, na situação de preferência pela de alta preferência pela liquidez, perdão. É o caso da armadilha pela liquidez, tá? Quando eu estou na armadilha da liquidez, é que eu tenho esse resultado mais vertical. Estava falando preferência, né? Mas a armadilha da liquidez, ela é o resultado de alta preferência pela liquidez, tá? Então, por favor, se gerou alguma confusão, tá? Vamos escrever aqui para não gerar nenhum problema. Então, esse lado aqui, ó, mais horizontal, esse lado aqui, tá? Uma situação de armadilha da liquidez. Tá? A armadilha da liquidez é uma situação em que eu posso colocar mais moeda, mas só que eu estou com a taxa de juros tão baixa que eu acredito que essa taxa de juros vai aumentar. E quando isso acontece, a moeda adicional na minha economia não tem efeito, não tem nenhum efeito sobre o produto, tem pouco efeito sobre o produto. Tá? Esse que é o que está escrito armadilha da liquidez, tá, gente? Tá bom? Então, curvas muito horizontais, eu estou numa situação de armadilha da liquidez. Curvas mais verticais, eu estou próximo ao caso clássico. Pouco efeito da demanda especulativa por moeda e a relação é mais em termos de
demanda por transação de moeda. Bom, um efeito parecido vai acontecer aqui no caso da IS, né? Eu acho que eu coloquei essas... Não sei se eu coloquei as equaçõezinhas aqui. Coloquei. Então, no caso da IS, a relação ela vai ser a mesma, tá? Quando eu tenho uma curva de demanda por investimento bem elástica, eu tenho uma curva também bem elástica, tá? E quando eu tenho uma curva de investimento, né, de demanda por investimentos bem elástica, a minha curva IS vai ser também bem elástica. E todas aquelas relações que a gente falou valem para cá, né? Se eu estou numa curva bem inelástica, né, vou olhar aqui para IS, significa que pequenas variações da renda vão gerar grandes variações da taxa de juros, ó. Olha para cá, né? Y variou pouco, eu estou nessa curva vermelha aqui, e o R variou muito. Se eu estou numa IS mais elástica, aí vai acontecer o contrário. Grandes variações de Y vão gerar pequenas variações do R. Tá bom? E aí tudo aquilo que eu expliquei para a curva LM vale para cá. Vamos explorar então a álgebra aqui, né? Ele chegou por meio dessa esse aqui está no apêndice do capítulo, tá? Ele chegou por meio dessas equações aqui. Eu até prefiro utilizar as equações da própria demanda agregada, né? Para poder demonstrar esse resultado aqui, que a gente já até verificou, né? Enfim, eu estou falando que se você pegar a função de demanda agregada, você chega nessa mesma equação aqui, tá? Mas, enfim, vamos olhar para cá e depois eu faço de outro jeito. Então, isso daqui é a curva de equilíbrio da IS, né? Ou seja, investimento mais gasto público, no ponto em cima da IS, né? Ele vai igualar a poupança mais a tributação. Daí ele escreve a poupança, né? A função de poupança que a gente conhece, e a função de poupança, isso, aí está falando que a poupança é dada por isso daqui, né? Ele está reescrevendo aqui a demanda, a renda disponível, né? Como sendo Y menos T, ou seja, como sendo a renda menos tributo, tá bom? Então isso aqui tudo é poupança, tá? Ele não entrou ainda com tributação, não. Isso aqui tudo é poupança. E ele está escrevendo o investimento como uma função, com uma relação negativa em termos da taxa de juros, né? A taxa de juros aumenta, o investimento cai. Então, eu tenho aqui uma parte que é em relação à taxa de juros, né? E outra parte do investimento que é autônoma, que não depende de absolutamente nada. Então, lembra lá que no modelo ISLM que a gente está trabalhando, né? O investimento não depende da renda, só da taxa de juros e possui variações autônomas. Ele é influenciado pela renda porque a poupança é influenciada pela renda. Então, quando eu aumento a renda, aumento a poupança e isso vai fazer o investimento aumentar. Tá, então tem a poupança aqui, o investimento aqui, e agora eu vou montar essa equação aqui, ó. Vou substituir o investimento por essa equação. Investimento, então, menos esse cara aqui, que é o coeficiente aqui da taxa de juros, né, que afeta negativamente o investimento, mais gasto público, que é totalmente autônomo, menos a taxa de poupança e mais os tributos, que também são completamente autônomos nesse caso aqui. Obviamente que vai ter um efeito aqui do tributo negativo aqui, tá? Que vai se relacionar aqui com a propensão marginal a consumir, que é o BESIM, tá? Em alguns casos, a gente pode escrever também a tributação como função da renda, mas não é esse o caso que está acontecendo aqui. E aí, fazendo uma simples álgebra, você isola o y, né, e passa um menos b dividindo, né, e aí você vai ter, então, uma relação que diz respeito aos gastos autônomos, né, os gastos autônomos. Esse cara aqui é o efeito multiplicador, né, multiplicador dos gastos autônomos. Vou botar só multiplicador aqui. Multiplicador dos gastos autônomos,
E esse cara aqui é o efeito dos juros sobre a renda, né? Então, quando os juros aumentam, ele vai afetar negativamente a renda, tá bom? Vai afetar negativamente a renda. Tem outra forma de você escrever essa equação, né? Que é você considerar a própria função de demanda agregada. Então, o que seria isso? Eu escrevo y é igual a c mais i mais g, né? Y, o C, ele é dado pelo A, que é o consumo autônomo, mais a propensão marginal a poupar, Y menos a renda disponível, né, que é o YD, eu estou escrevendo aqui Y menos T, mais o investimento, que é dado por uma parte autônoma, menos esse I1 vezes R, mais o gasto público, que é considerado autônomo, né? E aí, você faz o mesmo trabalho que eu fiz, que eu falei ali, né, de isolar. Então, eu vou passar o B vezes Y para o lado esquerdo. Então, vai ficar Y. Vai ficar Y menos Bzinho Y. E aí, já cai direto naquela equação ali, praticamente, né? Vai ficar Azinho menos BT mais o investimento autônomo, mais o gasto público. Poderia ser um Gzinho um pouquinho melhor do que esse, né? Menos o I1 I dividido por R. E aí você só passa 1 menos B aqui dividindo todo mundo. Pronto. Essa aqui é a parte autônoma. Menos, esqueci o 1 aqui, né? Tá? Que é exatamente a mesma coisa. Tá vendo? Só cheguei aqui pela função aqui de demanda agregada. Por quê? Porque a função de demanda agregada, ela gera aquela relação lá que a gente acabou de ver, né? O tributo está aqui sobre o consumo, você consegue isolar todo mundo, né? Com a mesma cara ali do que foi feito, tá? Ou seja, isso daqui sai daqui, né? Você vai passar o investimento, você vai passar o Y para cá com menos C, né? E esse C aqui ele vai se dividir entre uma parte que é poupança, quer dizer, isso aqui vai virar imediatamente poupança, né? Vai virar imediatamente poupança, e você vai considerar aqui o efeito da tributação junto, tá? Sem muita matemática. Bom, para o caso da IS, essa parte aqui, ó, é a mais relevante, tá? Porque esse cara aqui, né, que está multiplicando aqui R, então isso daqui vai determinar o coeficiente angular da reta, tá? Se o I1 ele for maior do que o 1 menos B, né, esse coeficiente aqui todo vai ser maior do que 1, né? Então, se ele for maior do que 1, a gente já viu que vai ser inelástico. Tá correto? Não, tá errado. Por que tá errado? Porque aqui eu estou com Y como em função do R. E lá na minha IS eu tenho o R como função do Y, né? O R ele está sempre no eixo vertical, não horizontal. Então, para você poder analisar isso de uma forma mais para você analisar isso corretamente, você tem que fazer a derivação preferencialmente ali implícita, que é mais fácil, que é a derivada em relação a Y menos I1, 1 menos B, derivada em relação a R. E aí agora você vai escrever dr dy, né? E vai fazer as trocas aqui. Dy vem para cá, 1 menos B. Menos, né? Menos 1 menos B dividido por I1. Tá?
Então, agora sim, eu estou com um coeficiente angular da IS escrito de uma forma correta. Agora sim dá para a gente analisar isso daqui. Então, o que acontece? Né? Em termos de módulo, enfim, né, eu só quero saber quem é o maior e quem é o menor, né? Se o 1 menos B, em termos de módulo, ele for maior do que o I1 módulo também, então agora sim eu posso fazer uma análise. Ele vai ser o quê? Elástico ou inelástico? Né? Vai ser inelástico. E se, em termos de módulo, o I1 ele for maior que o módulo aqui de 1 menos B, então esse aqui vai ser elástico. Tá? Porque o módulo, porque o coeficiente angular da reta da IS, ele é sempre negativo, né? Então eu estou procurando aqui qual que vai ser proporcionalmente maior. Então tem que pensar isso daqui em termos de módulo, não em termos de sinal, né? Em termos de sinal, isso aqui não vai fazer muito sentido, tá? E eu nem precisava desse módulo aqui não, porque ele sempre vai entrar negativamente, né? E aí, quando você passar ele dividir, esse aqui sempre vai ser positivo, esse aqui sempre vai ser negativo. E aí, quando você faz essa multiplicação cruzada aqui, você vai ter o sinal de menos aqui, acompanhando ele, né? Mas, enfim, o sinal de menos vai estar carregado aqui no coeficiente do investimento, aqui vai ser positivo, e você vai encontrar sempre uma relação negativa. Se for maior do que 1, inelástico. Mesma avaliação que eu fiz da LM. Se for menor do que 1, elástico. Tá? Uma questão aí, pessoal? Sem questões. E aí vamos fazer algumas análises aqui em termos de política, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos supor aí que você faça um exercício em que o camarada ele te fale que o governo ele vai aumentar o gasto do governo em 50 unidades. Onde que eu posso fazer isso? Vou fazer aqui assim mesmo. Tá? Então, o cara vai lá e fala assim, suponha então que o governo ele aumente o gasto dele em 50 unidades. Tá? 50. E aí ele te dá alguns parâmetros aí. Ele fala que a propensão marginal a consumir é igual a 0,8. Tá? E aí te pergunta quanto que vai ser, quantas unidades esse aumento do gasto público vai aumentar, tá bom? Então você repara que você não tem todas as informações aqui, você só tem essa informação e essa. Isso daqui já é suficiente para você, porque você vai utilizar aqui de novo, que é a mesma coisa que aqui, tá? O argumento da função implícita, ou seja, como é que você vai calcular esse efeito aqui? Você vai concentrar só nas variáveis que você precisa, que é o dy, 1 menos b, né? Porque está multiplicando todo mundo aqui. Então, eu quero só saber em função de dg. Então, aqui 0, 0, 0, e a variação do g que ele me deu, né? Que aí, tanto faz assim ou assim, tá, gente? É tudo a mesma coisa. E aí você substitui os valores. Então, quanto que vai variar o seu produto? Vai ser 1 dividido por 1 menos 0,8, multiplicado por 50, né? Isso aqui vai dar quanto? Não é 50 não, gente, é 5, tá? Desculpa. 5. 5, tá? Então, quanto é que vai dar isso daqui? Vai ser 5. 5 dividido por 0,2, né? Aí sim vai dar 50.
Então, seu produto vai aumentar em 50 unidades. Então, o efeito vai ser em 50 unidades. Bom, poderia fazer em termos de taxa de juros, mas isso não é muito comum aqui não, tá? Geralmente o pessoal está mais preocupado em produto mesmo. Tanto na IES quanto na LM, tá? A preocupação sempre é em termos de produto. E se, por outro lado, fosse dado um exercício te perguntando qual que seria o efeito sobre o produto, né? De novo, sempre unidades, se houvesse um crescimento de 75 nos impostos. Então, vou aumentar o 75 não, 25. Vou aumentar 25 aqui nos impostos e eu vou te dar que a propensão marginal a consumir é de 0,75, tá? E aí, então, eu te peço para você calcular qual que vai ser o efeito aqui sobre os impostos, ou o produto, perdão. Vou apagar esse daqui, tá? E aí, o que que você tem? Você tem o tributo aqui, e você tinha um tributo em outro lugar também? Não, só aqui, né? Você tem o tributo aqui dentro, né? Isso. Eu acho que eu... Não, tá certo. O que que eu estava pensando aqui? Tá, é isso mesmo. Então você tem um tributo aqui dentro, tá? E você quer calcular então qual que é o efeito sobre em termos de unidades, dado aqui um possível crescimento do produto, né? Então o que que você vai fazer aqui, né? A variação de y, o menos b, que multiplica, falei 25, né? 25. Vou botar aqui variação de dt. Variação de t. Tá bom? E aqui você vai jogar os valores. Então, y, 1 sobre 1 menos 0,75, menos 0,75, que multiplica a variação do tributo, que eu falei que vai ser 25. E aí você faz as contas, né? Então, 1 sobre... Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 0,25, né? Menos 18,75. Então, menos 18,75 dividido por 25 vai dar menos 75, né? Então, o teu produto ele vai reduzir em 75 unidades, tá? Tá bom, gente? Isso aqui, então, são dois exemplos aí para vocês, caso caia com exercício, né? Vocês saberem como lidar com esse tipo de exemplo, tá? Dúvidas? Professor, a Oi. redução então do imposto teria um efeito contrário. O produto ia aumentar.
Não, isso. Se você tem uma redução no imposto, o produto aumenta. Porque está dentro da função consumo, né? E quando você reduz o imposto, você aumenta o consumo. Agora, reparem que o que acontece se você variar o produto e o gasto público na mesma proporção, né? Daria aquele efeito que eu já tinha falado com vocês aqui, o DG e o DT. Né? Então, supor que fosse em 1, né? Então, seria aqui variação em 1, variação em 1. Então, você teria uma variação de 1 menos B dividido por 1 menos B, que seria uma variação exatamente de 1 aqui. Você não teria feito multiplicador. Nestes exercícios que a gente tem feito aqui, envolvendo a IS, tem sempre que reparar que você tem um efeito multiplicador envolvido, né? Então, se eu aumento em 25, o efeito sobre o produto nunca é só 25, enquanto o efeito multiplicador que ele é ampliado para 75. O mesmo valeu ali para o exercício anterior, né? O gasto público aumentou em 5 e o efeito sobre a renda foi de 50, conta daquele B lá que era de 0,8. Essa coisa de aumentar o gasto público e o tributo ao mesmo tempo, né? Porque o gasto público e o tributo, eles se... um esteriliza o outro. Tipo assim, ó, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou apagar esse aqui. Alguma dúvida? Pois é. Alguma dúvida nesse exemplo aqui, pessoal? Bom, o que eu estou falando é o seguinte, ó, suponho então que eu te dê o seguinte número aqui, ó. Porque eu falo que o G aumenta em 5, e ao mesmo tempo eu aumento o tributo em 5 também. Eu pergunto qual que é o efeito do Y. Repare que nesse caso, nem o valor do B ele vai importar muito, porque os efeitos vão se cancelar, né? Então, eu não posso usar a notação de diferenciação implícita aqui, mas a ideia é a mesma, dy, o menos B. Então, eu vou ter um crescimento do tributo em 5. Nossa, mãe. Um crescimento do tributo em 5 e também um crescimento do gasto público em 5. Repare que se eu botar esse 5 aqui em evidência, vai ficar 5, 1 menos B, dividido por 1 menos B, simplifica esse cara com esses caras, e o efeito sobre o produto vai ser de 5 unidades. Tá? Então, seria uma coisa assim, eu aumento meu gasto público em 5, eu estimulo de forma autônoma a minha economia em 5, só que eu vou lá e aumento a tributação na mesma proporção. Então, eu esterilizo esse efeito do gasto público, tributando mais o consumo. Então, assim, vai ter um efeito sobre o produto, mas não vai ter o efeito multiplicador. Tá? Pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Foi o que ficou faltando de ontem. Tá? Essas questões matemáticas, de elasticidade e tal. A gente já vai cair alguma coisinha nessa prova.
mas a gente vai tender a afundar mais nas outras provas. Na prova vindoura a gente vai aprofundar um pouco mais nessa parte aí também. Do ponto de vista dos clássicos, tá? O investimento, ele respondia quase que exclusivamente pela taxa de juros, né? Pela taxa de juros. Então, do ponto de vista clássico, a IS, certamente, ela, digamos assim, qualquer efeito de gasto público, por menor que ele seja, ele tende a dar um choque muito grande na taxa de juros. Assim, ó. Do ponto de vista clássico, como eles não consideravam o efeito do gasto público sobre a renda, eles consideravam que tudo era essencialmente em termos de crowding out, né? Então eles vão considerar uma IS bem assim, ó, bem plana, tá? E uma LM praticamente vertical. A LM vertical é aquilo que eu já tinha argumentado para vocês, que não existe efeito especulativo no mundo clássico. Essa daqui tende a ser a cara do modelo clássico jogado dentro do modelo ISLM. Ou seja, tá certo isso? Qualquer política que eu tenda... Tá certo isso? Deixa eu ver. Aqui. Eu vou deixar essa análise quieta, porque senão eu vou acabar arrumando confusões aí com vocês, tá? Essa análise de elasticidade, e deslocamento, eu vou entrar com mais vontade no capítulo 8. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se é isso mesmo. É sobre isso que se trata o capítulo 8. Capítulo 7, aliás. 7 e 8. Vou deixar essas questões aí de... Eu estava querendo dar uma olhada aí já para o capítulo 7, que vai ser da próxima prova. Se trata de eficácia, né? Eficácia das políticas fiscais e monetárias. Para a prova, até aquilo que eu dei aqui na IS, aqui, aquelas matematiquinhas e tal, é suficiente. A questão de eficácia de políticas, deixa para a próxima prova. Então, pessoal, alguma questão? Tranquilo? Então, amanhã, vocês vão sentir o primeiro, mais ou menos ali, qual é a cara, né, dos tipos de exercícios que vão cair. E aí, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou fazer um teste maior envolvendo os 4 capítulos, tá? De 20 questões, mas aí envolve os 4 capítulos. Bom? Pessoal, se não tiver... Nesse teste envolve os clássicos e os tênis também, o teste de 20. Envolve o capítulo 5 e 6. Envolve
envolve a questão da moeda em Keynes, né? O papel da moeda, os componentes da demanda agregada, e no capítulo 6 envolve também a moeda, mas já caminhando para o... Capítulo 6 é o modelo ISLM. Tá? Aí junta o capítulo a parte da demanda agregada que a gente viu no capítulo 5, né? Que aquelas explicações lá sobre a questão da importância da demanda agregada. Perdão, no capítulo 5 não tem moeda, não, tá? No capítulo 5 é só demanda agregada. O papel é a questão dos componentes da demanda agregada: consumo, investimento, mais gastos públicos e impostos, tá? E a renda de equilíbrio. No capítulo 6, o primeiro item trata da moeda no sistema keynesiano, e depois o modelo ISLM. Então, para amanhã vai cair isso: demanda agregada, moeda no sistema keynesiano, né? E o modelo ISLM. Se cair alguma coisa, só referência, tipo assim, no sistema clássico, a demanda por moeda era horizontal, vertical, é isso, aquilo, é mais nesse sentido, né? Mas o essencial é o sistema keynesiano de demanda agregada, de moeda, e o modelo ISLM, que daí aparece, tá? Para amanhã. Para a semana que vem, aí envolve tudo, vai do capítulo 3 até o capítulo 6, envolve clássicos até esse último capítulo de SLM aqui que a gente viu. Tudo bem, Jonas? Ok. Algo mais, pessoal? Bom, pessoal, então se não tiver mais nenhuma questão, tá? Vou parar a gravação aqui.